Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, você que é professor, que é aluno, que ama a escola dominical e tem nos acompanhado. É muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2017. Trimestre esse onde nós temos estudado acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E nesse nosso encontro nós estaremos refletindo acerca da lição de número 7. A lição de número 7 tem como título Ruth, uma mulher digna de confiança. E pensando nessa questão da confiabilidade de Ruth, pensando também na questão das outras marcas de caráter que presenciamos, que estudamos nas personagens das lições anteriores, é importante que tenhamos em mente que tudo isso, tudo isso que forjou o caráter dessas personagens, tanto de Melquisedeque, Jonatas, Abraão, Isaac, Jacó, essas personagens que nós estudamos e as que nós iremos estudar ainda nas lições que estão por vir, todas essas expressões no caráter dessas pessoas, elas, na verdade, elas não são atitudes ou expressões cujo o mérito seja das próprias pessoas. Na verdade, essas pessoas foram o que foram, deixaram o legado, elas deixaram preciosas lições para a humanidade, elas são canais de bênçãos até os dias de hoje para a vida da humanidade, mas elas só foram tudo isso por conta do agir de Deus em suas vidas. Elas não foram boas porque elas essencialmente eram boas. Não, elas foram boas porque o Senhor transformou a realidade de cada uma delas. E não há ninguém bom, na verdade, não há ninguém essencialmente bom que não seja ou que não tenha sido moldado pelo Senhor. Sabemos que só Deus é bom. Então, todo o mérito de tudo isso que nós temos estudado, do caráter de todas essas pessoas, todo o mérito deve ser refletido para Deus. E essas pessoas, elas têm também um papel importante no sentido de que elas se deixaram ser moldadas por Deus. E isso é importantíssimo. O fato dessas pessoas se disponibilizarem diante de Deus para que o Senhor forjasse nelas ou trabalhasse nelas e no caráter delas o caráter do próprio Deus. Então, possamos estar atentos a todas essas lições e que também nos apresentemos diante de Deus para que o Senhor ele faça da nossa vida um instrumento para o seu louvor. Aqui nessa lição de número 7, o texto áureo, registrado no livro de Ruth, no capítulo de número 1, no verso 16, diz o seguinte: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então nós sabemos que esse livro de Ruth, como o próprio pastor, o comentarista da lição, o pastor Rinaldo Renovato, menciona, ele diz que o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. E esse texto áureo aqui, essa palavra de Ruth para sua sogra Noemi, é uma das pérolas dessa bela peça da literatura universal. É uma das pérolas preciosas dessa linda poesia que é o livro de Ruth. Essa declaração de amor, essa prontidão, essa disposição de Ruth de estar com a sua sogra e com ela passar todos os momentos da vida, os bons e os maus momentos. Ruth estava determinada a partir daquele momento, viver todos esses momentos com a sua sogra. A verdade prática diz o seguinte: Deus usou Ruth quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Nós sabemos que o nosso Deus ele é especialista em quebrar paradigmas, porque em muitas situações
os paradigmas, eles trazem uma certa hierarquização. Eles promovem uma certa diferenciação. Eles trazem desníveis sociais. Todas as vezes que paradigmas, eles são o elo mais forte das sociedades, esses paradigmas, eles acabam por promover esse descolamento, esse distanciamento entre os povos. E podemos perceber, por exemplo, na história de Israel, uma nação que foi escolhida pelo Senhor, uma nação abençoada por Deus, mas que por várias vezes se comportou como uma nação movida por um sentimento superior, né? E em alguns momentos Deus teve que quebrar alguns paradigmas para mostrar para Israel que, muito embora tenha sido escolhida como uma nação sacerdotal, Israel, ela foi escolhida para que através dela os povos fossem atraídos a Deus. E não para que ela unicamente, isoladamente, fosse o único povo de Deus, né? Então é muito importante nós estarmos atentos aí aos vários momentos em que o nosso Deus, ele quebra paradigmas. Ele quebrou no passado, ele continua quebrando paradigmas aqui e agora, e certamente no futuro Deus continuará desfazendo alguns maus entendidos sociais, relacionais. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, no capítulo 1, o verso 11, e do verso 14 ao verso 18. Eu gostaria de destacar aqui na nossa introdução o seguinte: nessa lição nós estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais do seu povo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Por que Ruth casou-se com Malom, né? Por que Orfa casou-se com Quilion, que era o outro filho de Elimeleque? E isso tudo aconteceu por conta de uma decisão de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Em um contexto de fome em Judá, né? Em Belém de Judá, melhor dizendo, em um contexto de fome naquela terra, aquele homem Elimeleque, ele decidiu migrar ou decidiu peregrinar para Moabe, porque em Moabe tinha pão, em Belém havia escassez de pão. Mas nós, ao olharmos aqui o desfecho dessa história e os resultados da escolha de Elimeleque, nós vamos ver que essa escolha, ela provavelmente não foi a melhor escolha, não foi a escolha que estava de acordo com a vontade de Deus. Muitos outros moradores de Belém permaneceram na terra, mesmo no contexto de fome. Elimeleque decidiu peregrinar para uma outra nação. E nessa sua peregrinação em busca de vida, em busca de comida, de pão, para ter vida e para prover vida para sua família, o que Elimeleque encontrou em Moabe foi morte. Ali, chegando, depois de um tempo, Elimeleque morreu e ficou a sua esposa Noemi com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E diga-se de passagem, Malom significa doença e Quilion significa definhante. Não conseguimos imaginar o que se passava pela mente de Elimeleque e de Noemi quando eles decidiram colocar como nomes dos seus filhos um doença e o outro definhante, respectivamente, Malom e Quilion. Nós não sabemos se aquelas crianças na ocasião haviam nascido com alguma doença, com alguma enfermidade, ou se era o estado de espírito daquele casal que fez com que esses nomes fossem dados aos seus filhos. Mas a grande verdade é que Elimeleque, no afã de encontrar vida, acabou encontrando o caos, acabou atraindo o caos para sua família, porque também posteriormente os seus 2 filhos,
morreram ainda na terra de Moabe. Então permaneceu da família que saiu de Belém, permaneceu apenas Noemi, e agora também Noemi com suas duas noras, Ruth e Orfa. Ruth, que era esposa de Malom, e Orfa, que era esposa de Quilion. Noemi já com uma idade avançada e aparentemente sem perspectiva nenhuma. Uma mulher com um semblante completamente decaído, uma mulher mergulhada na amargura, inclusive preferiu ser chamada de Mara por conta desse sentimento que inundava o seu coração, a sua alma. Noemi, agora desterrada, decide então voltar para sua terra Belém, até porque ela ouviu falar que em Belém Deus havia enviado pão novamente. E a saga então de Noemi, de Ruth, de Orfa, começa agora de uma forma mais intensa no momento em que Noemi toma essa decisão de voltar para sua terra natal. Aí começa, na verdade, uma linda história, uma história onde Deus quebra paradigmas e promove a união de um povo que era um povo estranho e um povo, inclusive, que deveria ser rejeitado pela nação de Israel, porque na lei havia uma determinação do próprio Deus que o povo de Israel não deveria, os filhos de Israel não deveriam se relacionar com os filhos de Moabe e de Amon, né? Porque Moabe, a nação de Moabe, quando Israel estava ali no deserto, transitando pelo deserto em direção à terra prometida, o rei de Moabe não permitiu que os israelitas, os hebreus na ocasião, passassem ali pelo território de Moabe. Então houve essa proibição de Deus acerca do relacionamento entre Israel e Moabe, né? Essa nação de Moabe, ela originalmente vem de um filho de Ló, quando Ló teve um relacionamento incestuoso com a sua filha mais velha, e através desse relacionamento nasceu Moabe, né, que originou então essa nação da onde veio Ruth e a sua concunhada Orfa. Então, irmãos, essa história ela começa basicamente no momento em que Noemi decide voltar para Belém, para a casa do pão, né? Para a terra de pão. E nesse momento é travado ali um certo diálogo. Elas começam o caminho em direção a Belém, e em um determinado ponto desse caminho, Noemi ela para um pouco para refletir. E mesmo sendo acompanhada pelas suas noras, já em direção a Belém, Noemi ela é tomada assim por um sentimento de realidade, de sensatez, de lucidez. Ela começa a olhar para aquelas duas jovens e então ela entende o seguinte: não tinha razão, não tinha lógica aquelas duas jovens seguirem com Noemi para Belém, porque Noemi na verdade não tinha nada para oferecer a elas. Noemi não tinha nenhuma garantia. O próprio futuro de Noemi era incerto. Como ela poderia então assegurar um futuro estável para mais duas pessoas, para mais duas mulheres? Naquela época, uma mulher sozinha passava por dificuldades tremendas, né? Viúva, sozinha, era dificílimo. Então Noemi ela se volta para as suas noras e diz: olha, eu na verdade não tenho outros filhos para poder entregá-los como marido, para serem maridos de vocês.
E mesmo que agora eu me casasse e tivesse um filho, vocês iriam esperar que esses filhos crescessem para que eles pudessem se tornar seus maridos? E ali naquela palavra, né, de Noemi para com as suas noras, Noemi tenta convencê-las a voltarem para a casa dos seus pais, né, para as casas de seus respectivos pais. E naquele momento, Orfa, ela pensa, ela reflete sobre as palavras da sua sogra, e muito embora ela amasse a sua sogra, né, naquele momento ali de despedida, houve um choro, uma consternação, um sentimento de pesar muito grande, e Orfa, muito embora amasse a sua sogra, Orfa, ela decidiu voltar, ela decidiu abrir mão ali da companhia da sua sogra e procurou a sua zona de conforto. Orfa procurou segurança, buscar segurança, né, para si. Buscou um provável futuro talvez mais tranquilo. Orfa não ousou ir ao encontro do desconhecido. Ela preferiu se apegar e se sustentar naquilo que já era conhecido. Mas veja, o que era conhecido de Orfa era, na verdade, uma realidade de deuses falsos, de uma cultura que era uma cultura que caminhava na contramão da vontade do Senhor Deus. Então Orfa, ela acaba representando aquele tipo de pessoa, aquele tipo de servo ou de serva de Deus que caminha com o Senhor, mas quando chega no momento em que precisa tomar uma decisão entre se apoiar no que é conhecido, se apoiar num passado que, muito embora seja um passado reprovável, mas era um passado que promovia certas garantias, e muitas vezes alguns servos de Deus, diante do desconhecido, diante do desafiador, preferem se apegar como o povo de Israel desejou, as panelas de carne do Egito. Nós conhecemos a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, e houve um certo momento onde, ao se alimentar do maná, aquele povo começou a desejar e a sentir saudades das panelas de carne do Egito, das cebolas, dos pepinos, dos alhos que eles saboreavam no Egito. Ora, irmãos, eles já tinham caminhado tanto com Deus, eles já tinham se livrado daquele jugo do Egito, eles já tinham se livrado de todo aquele peso que os subjugava no Egito. Agora, embora estivessem no deserto, mas eram livres e estavam sendo alimentados por Deus. Deus estava suprindo o seu povo, mas aquele povo sentindo saudades das panelas de carne do Egito. De certa forma, foi esse sentimento que preponderou no coração de Orfa, quando ela, diante do desconhecido, ela lembrou-se então das experiências do passado e decidiu buscar a sua zona de conforto. E diferente foi então a atitude de Ruth, a decisão de Ruth. Quando Ruth olha para sua sogra, uma pessoa que cuidou tão bem dela, uma pessoa que lhe deu tanto amor, quando Ruth olha para sua sogra e vê agora uma senhora idosa, que estava prestes a viver uma vida difícil, sem qualquer tipo de amparo, Ruth, por amor à sua sogra, mesmo ouvindo as mesmas palavras que Orfa ouviu, mesmo podendo tomar a mesma decisão que Orfa tomou, mesmo podendo escolher a zona de segurança que era o seio da sua família, por amor e por fidelidade, Ruth decidiu ser um ponto de apoio para a sua sogra. Muito embora nem ela mesma tivesse a convicção de que pudesse ser esse esteio da sua sogra,
mas ela jamais poderia permitir que a sua sogra, sozinha, já um tanto quanto amargurada, ela voltasse e vivesse uma vida difícil. Ruth, então, estaria disposta a estender as suas mãos e, com a sua juventude, poder, de alguma forma, servir a sua sogra. E como isso, irmãos, foi profundamente impactante, tanto no coração do povo ali de Belém, como também no coração do próprio Deus. Essa atitude de Ruth fez com que o seu nome, a sua história viesse a ser registrada e pudesse ser um canal de bênçãos para a humanidade. Ruth, essa mulher fiel, essa mulher valorosa, essa mulher digna de confiança, ela acabou fazendo parte da genealogia do Messias. Que coisa tremenda, né? Que prêmio, vamos dizer assim, precioso, com que essa mulher foi premiada na sua vida, por conta fundamentalmente da sua decisão. Aqui no subtópico 2 diz assim, como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Então essa história nós já conhecemos, nós já comentamos pelo fato dessa família israelita ir peregrinar na terra de Ruth, lá em Moabe. E ali houve então o encontro e a aproximação de Ruth a essa família. A segunda parte da lição fala acerca do cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Então nós podemos aqui perceber, no primeiro tópico, a questão do amor sincero e profundo. Ruth abriu mão de muitas possibilidades para mergulhar no desconhecido. Mas uma coisa, irmãos, é fundamental em tudo isso, e faz e fez toda a diferença. Foi o fato de Ruth escolher o Deus de Noemi. Porque foi muito nobre Ruth ter escolhido permanecer com a sua sogra. Foi muito nobre Ruth ter decidido fazer parte do povo da sua sogra. Mas foi fundamental e decisivo o fato de Ruth escolher servir ao Deus da sua sogra. E essa escolha por Deus é que mudou toda a história. Não há registros do que aconteceu com Orfa. Se Orfa realmente viveu, se ela encontrou a segurança e o conforto que ela intentava e que ela imaginava encontrar voltando para a sua terra. Nós não conhecemos o desfecho da história dela, mas conhecemos o desfecho da história de Ruth, que é o mesmo desfecho da história de todos quantos escolherem servir ao Deus verdadeiro e fiel. Esse Deus que nunca vai falhar, nunca vai desamparar, nunca vai deixar com que o seu filho amado, a sua filha amada, passe necessidades ou padeça sem o pão. Porque nunca se ouviu falar do fato de um justo mendigar o pão. Se alguém está mendigando pão, isso, na verdade, é uma evidência de que não está vivendo debaixo da justiça de Deus. Porque se estiver vivendo debaixo da justiça de Deus, e para se estar vivendo debaixo da justiça de Deus, é necessário que se tenha uma aliança com o Filho de Deus, é necessário que se estabeleça uma aliança que é selada pelo sangue do amado Filho de Deus. Quando se está nessa aliança, está então debaixo dessa justiça, dessa justificação. E os justificados pelo Senhor, diante de Deus, não padecerão, serão sustentados e suportados pelo próprio Deus. Então nós conhecemos a história de Ruth e conhecemos o desfecho dessa escolha. Ora, se a escolha de Elimeleque ao ter ido para
para Moabe fez com que ele colhesse frutos terríveis. Em contrapartida, a escolha de Ruth, ao escolher ir para Belém, para ali em Belém servir ao Deus verdadeiro, fez com que ela colhesse frutos preciosos. Frutos que inicialmente se manifestaram ali nas terras de Boaz, né? Quando ela foi profundamente favorecida. E é claro que aí quando Deus começa a entrar na história, quando Deus recebe a oportunidade de conduzir a vida de alguém, aí as provisões elas começam a surgir, e as coincidências, que nós na verdade temos certeza de que são bênçãos e não apenas coincidências, elas começam a se manifestar. E foi isso que aconteceu com Ruth. Deus de alguma forma tocou no coração de Boaz, de forma que Boaz fosse atraído por Ruth. Ora, irmãos, tantas mulheres belas talvez em Belém, tantas mulheres que poderiam trazer para Boaz uma certa segurança, porque se na lei dizia que o israelita não poderia se relacionar com o moabita, era melhor então para Boaz buscar ali em Belém uma mulher para si, uma esposa para si. Mas o fato dele se enamorar, né, se interessar por Ruth, isso mostra o trabalhar de Deus, o agir de Deus no sentido de abençoar Ruth e abençoar Noemi também. Porque se Ruth estava ali escolhendo agora o Deus verdadeiro, é porque o caráter de Noemi fez com que Ruth se interessasse e se apaixonasse pelo Deus de Noemi. E aí nós entramos também na questão do testemunho. O quanto a nossa vida pode fazer com que aqueles que estão fora do arraial desejem entrar no arraial. De certa forma, foi a vida, foi o procedimento de Noemi que fez com que Ruth fosse levada a amá-la tanto e a amar tanto ao seu Deus. Então fica aí essa preciosa lição para nós também, embora estejamos estudando sobre o caráter fidedigno de Ruth, não podemos nos esquecer do caráter cristão, né? Muito embora Ruth seja Noemi seja uma personagem lá do Antigo Testamento, mas o caráter de Noemi, um caráter mesmo que poderíamos associar hoje como um real caráter cristão, que é o caráter que testemunha, é o caráter que evidencia Deus, é o caráter que revela Deus, é o caráter que faz com que as outras pessoas se interessem por Deus. Esse é o caráter cristão. E o caráter de Noemi tinha uma semelhança, uma similaridade muito grande com o que se entende por caráter cristão, pois foi esse caráter que fez com que Ruth, a nora de Noemi, se apaixonasse pelo Deus de Israel. Então aqui o caráter amoroso de Ruth, o caráter confiante de Ruth, o caráter fortalecido na fé em Deus, né? Todas essas marcas do caráter de Ruth, na verdade, como nós falamos no começo da nossa reflexão, isso não é prerrogativa da própria Ruth, isso não é mérito da própria Ruth. O mérito de Ruth foi o fato de escolher a Deus. E tudo mais é obra de Deus. Toda essa questão da sinceridade, do amor, da confiabilidade, da fé, da firmeza, que eram marcas que estampavam o caráter de Ruth, tudo isso já foi uma obra do Espírito Santo, mediante a submissão de Ruth aos domínios do Espírito Santo. Então,
Isso é o que faz toda a diferença, irmãos. Isso é o que faz toda a diferença. E aqui a terceira parte da nossa lição fala no momento em que Ruth, com a sua sogra Noemi, quando elas entram em Judá, né, em Belém, melhor dizendo, e ao entrarem em Belém, as pessoas conheciam Noemi, as pessoas ficam impressionadas com o estado em que se encontrava Noemi, uma mulher profundamente amargurada, mas as pessoas elas também se impressionaram com aquela jovem que acompanhava Noemi. E ao conhecerem a história de Ruth, ficaram impactados. E Deus está interessado em usar a vida de todos nós, de cada um de nós, servos e servas do Senhor, para que através de nossa vida outras pessoas sejam também impactadas e sejam instrumentos de maravilhamento da parte de Deus